Alunos, vamos passar agora para um assunto novo e começar a falar das forças intermoleculares, beleza? Forças intermoleculares são forças atrativas que existem entre as moléculas de uma determinada substância. E essas forças são responsáveis por manter as moléculas unidas nos estados líquido e sólido, beleza? Antes de falar diretamente sobre as forças intermoleculares, vamos então precisar falar um pouco sobre os estados físicos e as suas características. Os gases são altamente compressíveis e assumem tanto a forma quanto o volume do recipiente que o contém. As moléculas gasosas estão bem separadas e interagem pouco entre si. Interagem tão pouco que nós podemos aproximar e falar que não existe interação entre moléculas no estado gasoso. Os líquidos são praticamente incompressíveis, assumem a forma, mas não assumem o volume do recipiente que o contém. As moléculas de uma substância no estado líquido são mantidas mais próximas uma da outra em relação às moléculas no estado gasoso, mas não de maneira tão rígida, de tal forma que as moléculas não possam deslizar umas sobre as outras. Os sólidos também são considerados incompressíveis e têm a forma e o volume definidos. E a diferença entre moléculas no estado sólido e no estado líquido é que no estado sólido as moléculas estão mais próximas e unidas de forma tão rígida que não conseguem deslizar facilmente umas sobre as outras. Então, voltando aqui para o segundo slide, como nós temos a representação dos três estados físicos na mesma figura, nós podemos falar que à medida que as moléculas passam do estado gasoso para o estado líquido e do estado líquido para o estado sólido, nós podemos observar um aumento das forças intermoleculares. Por isso que nós temos uma diferença no comportamento em relação à forma e volume ocupados por moléculas nos três estados físicos. E agora, para terminar essa parte aqui, vamos falar de mudanças de estado físico. Vamos considerar essas bolinhas aqui como partículas. Essas partículas podem ser átomos, podem ser moléculas ou compostos iônicos. Para fazer uma substância que está no estado gasoso passar para o estado líquido, é preciso proporcionar um resfriamento ou uma compressão. Para a substância passar do estado líquido para o estado sólido, é preciso proporcionar um resfriamento. Esse resfriamento que faz essa transformação do estado gasoso para o líquido e do líquido para o sólido é porque, com a diminuição da temperatura, a energia cinética das moléculas diminui e isso possibilita que elas fiquem mais próximas uma da outra, proporcionando então a formação das forças intermoleculares. O caminho contrário, para passar uma substância do estado sólido para o estado líquido, é preciso proporcionar um aquecimento, e do estado líquido para o estado gasoso também podemos fazer essa transformação com aquecimento ou redução de pressão. O aquecimento proporciona uma mudança de estado físico nesta direção, porque o fornecimento de energia aumenta a energia cinética das moléculas e elas conseguem ficar mais distantes uma da outra. E durante essas transformações, algumas forças intermoleculares se rompem, ao ponto que nós podemos considerar que quando uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso, nós temos que fornecer energia necessária para romper praticamente todas as forças intermoleculares. A temperatura na qual uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso é chamada temperatura de ebulição ou ponto de ebulição,
que nós podemos definir a partir de agora, que é a quantidade de energia necessária para romper praticamente todas as forças intermoleculares de um determinado conjunto de moléculas. Nos próximos vídeos nós vamos ver os tipos de forças intermoleculares e a influência dessas forças intermoleculares no ponto de ebulição de algumas substâncias. Beleza? Então até a próxima aí.